Cordiais saudações de paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nesses dias, nessas almas, todos aqueles que estão. Hoje eu queria falar um pouco mais da natureza do confessar, né? Do ecossistema, né? A gente está falando um pouco do ecossistema da virtude do confessar, né? Da vitalidade orgânica, das virtudes que Cristo deu, cristianismo no primitivo, meio surgiu em você. Então, queria, acho que a gente deve meditar na lei de Deus, né? Meditar nessa palavra, a gente se dê bem. Uma das coisas que eu estava meditando é o princípio do confessar. Uma frase de um filósofo, ele é, não sei, peraí, eu não sei a natalidade, o lugar, nem o nome dele, eu esqueci. Mas ele fala assim, acho que, não sei se ele diz, mas ele diz, não faça nada que não possa ser contado depois. E essa é a lei da consciência. A gente que é do caminho primitivo, a gente fala que essa é a lei da pureza de coração, de manter o coração diante de Deus. Perda de consciência, fidelidade a si mesmo, aos ideais, aos seus valores, e que, independente se está sendo visto ou não, se está sendo aplaudido ou está sendo vaiado, faz o que é certo, visto ou não, em tempo e fora de tempo, faz o certo, não porque precisa dos outros, da aprovação ou reprovação alheia, ou ama a aprovação alheia, ou tem medo da reprovação alheia. Não, você faz por uma fidelidade a si, por causa, pela vontade de permanecer íntegro teu coração. Aí eu vou falar assim, puro teu coração, né? Imaculado teu coração, nesse sentido assim de mancha de culpa na consciência e tal. Então, a gente chama essa lei da consciência, não faça nada que não possa contar a alguém depois, né? Como a lei do puro de coração, né? Um dos princípios da pureza de coração. É ensinado pelo próprio Cristo, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Cristo falando sobre a ideia de ser fiel genuinamente às diretrizes do coração, os valores corretos, independente de que a quem, se julgado ou aplaudido pelos homens, né? E ele fala, e verão a Deus, no sentido que a gente vê Jó, né? Jó sendo injuriado pelos seus amigos, mesmo quando ele era justo, os amigos dele chamando de pecador injusto e tal. E Jó fala em resposta a ele como que um símbolo de absorvido por Deus, né? De compreendido por Deus e absorvido por Deus, né? Em algum julgamento que Deus poderia fazer, Jó fala assim, eu verei o Senhor. Então tinha esse tom, né, de absorvido pelo próprio Deus, a ideia de ver a Deus, ver a face de Deus, nesse sentido, porque está associado ao contexto de julgamento. Então, não é pelo que você prova ser santo pelos outros, Jesus está dizendo ali, é pelo que você faz na tua integridade, ao ponto que só Deus saiba da tua justiça e tu mesmo, porque Deus vê com o coração. A bem-aventurança quer dizer isso, não é sobre você ter ser um tabacudo que nem uma criança, no sentido de não uma criança de forma viçosa, né, dizendo, viciosa e tal, mas estou falando no sentido
no sentido de, não de leiguice, mas de integridade, de pureza, de algo não manchou, de não deixar manchar por algo, de zelo por não manchar e tal, que é diferente, né? Senão estaria ali outra coisa, outra palavra. Enfim, considerando essa filosofia, né? Não faça nada que não possa contar, que não possa ser dito, contado posteriormente a outra pessoa, e é uma fidelidade à consciência. O cerne de confessar de pecado, como Paulo fala, confessai vossos pecados uns aos outros, né? Meio que implica na consciência dos seguidores de Jesus, daqueles que creem em suas palavras, e do mistério do caminho, do evangelho, daqueles que se fazem cristão, faz com que essa lei seja a nossa tutora nesses sentidos, né? Obrigatoriamente, filosofalmente, fica assim, né? Na verdade, era para ser assim, considerando a ideia de puros de coração que já é abordada pelo Messias e tal. Era com que a sociedade cristã, exemplar daquilo que deveria testemunhar ao mundo, um renovo ético, moral, legal, de ser humano para ser humano, aquele concílio ali, né? Dentro da grei, da igreja, né? Nesse sentido. É que a gente deveria ser civilizados uns aos outros nesse espectro. Eu não poderei fazer nada que eu não possa contar depois. Que eu não possa... que eu tenha que esconder, que ninguém precise saber depois. Eu tenho que ser íntegro ao ponto de não ter dificuldade, né, de expor o que eu tornei verdade no meu comportamento. Se eu faço e não posso dizer, eu estou devendo a própria verdade, né? É porque a verdade está com a espada contra o meu pescoço. Mas se eu faço e não temo em dizer, é porque eu não devo a verdade, e se estava devendo, não devo mais, né? Então, é a gente ser tão claros quanto a luz do dia, no que devemos ser uns com os outros. Porque as omissões, o desrespeito às considerações dos outros começa com desrespeito às nossas próprias considerações, né? Então, é bom a gente ligar isso. Quando a gente fala assim, eita, olha, eu vou falar mal de fulano, eita, mas eu não vou poder contar de que falei mal a fulano, de que eu falei mal dele depois. Ficarei envergonhado e constrangido por isso se isso que eu fiz for exposto à luz. Acabamos que nos tornamos inimigos da luz. Eu me lembro do que Jesus fala, né? O que cara, ele fala, poxa, cara, meu Deus, como é que um versículo tão fácil fica em branco assim? Mas tecnicamente ele fala assim, olha, quem é para a luz, vem pro lado da luz para que suas obras sejam manifestas em Deus. Mais ou menos isso. Não é assim também, eu estou quase que acabando com o versículo, mas nesse sentido, para que suas obras sejam manifestas em Deus. A gente não deve ser inimigo da luz, né? Inimigo da clareza, da função, da cordialidade e tal. Não, tá entendendo? A gente deve ser amigo delas. E se a natureza de nossas ações é mais bem agregada às sombras, faço, mas não confesso, digo, mas não quero que saibam, primeiro um desperdício enérgico imenso, vitalício. Para que você viveria uma vida que não possa ser contada levemente? E se aquilo é suficientemente pesado para você considerar que não pode participar do teu confesso, da tua confissão, né? Porque eu faria, né? Então, tipo, se logo você faz uma ação em que não deve ser do conhecimento de outrem ou alheio, eu falei mal da minha mãe, vamos dar um exemplo bem basáltico,
e minha mãe não pode saber disso porque isso vai me constrangir. Ora, a pessoa que deveria estar constrangida foi aquela que tu opusesses ao teu mal. Você é a pessoa que deveria assumir isso, né? Então, a ideia de, não, peraí, eu faço e não assumo, eu estoco minhas ações, as tais, nas sombras, porque as mesmas temem a luz da revelação do dia. Para que você ter uma vida baseada em coisas que você não possa contar depois? Claro que isso não quer dizer que tua vida vai ser uma boca de trombone, ser baseada em boca de trombone e você deve sair anunciando tudo, não é sobre isso, sabe? É um equilíbrio, né? Viver uma vida em que você mesmo é o primeiro que trabalha a vergonha sobre ela, não parece ser uma vida muito inteligente. Então ela não é valiosa o suficiente para, primeiro, você não inseri-la em contextos em que você tem que omitir uma verdade que você fez. Ou ela não é valiosa o suficiente para que você desperdice, né? Em falar o que não é e fazer o que não disse. Em ser o que não devia. Então, é bom a gente estar atrelado a essas coisas. Eu poderia contar com consciência tranquila este algo que eu estou prestes a fazer? Será que falar mal do irmão é o que precisa ser feito agora? Será que quando eu for enquadrado pela verdade, por alguém falar o óbvio, tal qual chamam um careca de calvo, e o careca não pode se ofender porque é uma verdade. Quando vierem com a verdade de que, olha, você falou tal coisa, eu irei me ofender com aquele que tentei magoar porque ele estava constrangido a um fato que eu mesmo liberei? Se é para viver uma vida tão contraditória e tão inimiga de si mesmo, para que vivê-la? Então, a razão de não confessar não é sobre ser desonesto com o outro, simplesmente. Mas é uma primazia de sermos desonestos conosco mesmo, com consigo mesmo, né? Achar que uma vida baseada em omissão é uma vida que vale tal qual como aquela que é exposta à luz em sua liberdade de não temê-la a si mesmo, naquilo que se dedica a ser. Ela mesma se dedica a ser. É achar que uma vida omitida às sombras de que faço, mas as omissões estão para o lado, presas às omissões, presa à falta de reconhecimento sobre a desqualidade dos comportamentos e, sei lá, talvez requerer fazer questões de méritos que não possuem, simplesmente só pela vontade de ser associado pelo pensamento dos outros, com uma justiça que não tem, te faz valer tão quanto aquele que realmente a tem. Então te faz ficar no emaranhado de mentiras que, exemplo, eu penso assim, se você se esforça tanto na aparência de justo para os outros, e os outros não podem saber daquilo que você omite de injustiça, não seria mais fácil aplicar essa força do fingimento a uma realidade que poderia ser sólida e menos frágil, portanto? Ora, porque não faz sentido você dizer que o ouro que você tem a entregar aos outros, a vender aos outros, é um ouro de sumo valor, e por mais que todos acreditem, você sabe que é um ouro de tolo. E a felicidade daquele que vende o ouro verdadeiro e lucra da mesma forma que tu, você poderia até invejá-lo porque ele tem uma fonte melhor do que a tua. Falso mérito é terrível. É melhor se esforçar em tê-lo. A omissão às vezes nos dá essa farsa. A gente quer se vestir igual ao Superman, andar e falar igual ao Superman, sem fazer o que o Superman faz. É quase isso.
A gente quer ter a cor do vinho, imitar o sabor da uva, sem ser a própria uva, mas o mérito do vinho é ser originário da uva. A gente quer ser elogiado por coisas que, mesmo quando nós somos elogiados pela aparência, não pela verdade, aqueles elogios se desviam para o que é real. E se não é, é oco, não realmente entra no nosso ser. E se a gente faz entrar no nosso ser como se fôssemos dignos a esses elogios, esses reconhecimentos falsos, baseados naquilo que mentimos aos outros sobre o nosso ser, né, substanciado pela nossa omissão, se a gente acredita que realmente merecemos, é o ápice da maior mentira, é o mentir para si mesmo e, antes disso, é o auto-enganar-se. Mas para alguns, a sensação de realmente ser suficiente pensar de que se pensam de mim, se eu faço os outros pensarem de mim, o que eu não sou, é suficiente para eu pensar que sou, conforme os outros pensam de mim. Aqueles que se ludibriam é o pior do mentiroso, porque não tem habilidade mais nem de reconhecer a própria mentira, né? Sofrerá desqualidade numa vida irreal, irreal. Então, a filosofia do confessar é intimidar a desnecessidade de uma proteção daquilo que fica vazio enquanto não preenchermos. Quebra o nosso orgulho e nos torna fiéis à consciência e úteis ao próximo, porque cá entre nós, se eu faço aquilo que não pode ser contado e constantemente ser descoberto aquilo que eu não conto, ou aquilo que eu conto não é conforme aquilo que faço, eu viro um câncer para o meu grupo e as pessoas em volta, as pessoas que eu amo, as pessoas que preciso, mesmo sem amar. Um maquinário da desconfiança, um câncer de desconfiança, da contaminação de fragilizar os elos, do descanso que poderia ser total no outro, ser um pé sim, um pé não. E eu digno as coisas a uma enfermidade, a descalcificação. Os ossos do corpo grupal, né, da ordem, da irmandade, começam a descalcificar das relações. Poderão ter essa oportunidade. Eu abro esse tipo de portal de probabilidade de começar a desconfiança, principalmente eu. Porque serei eu, vamos dar exemplo assim, se eu sou um mentiroso, que precisarei, né, de me apoiar e de me descansar nas confianças com que aqueles podem me dar. Em saber que esperam de mim a medida do que realmente eu tenho para dar. Né? Então, antes, pior do que mentir para si mesmo, mentir para os outros, é mentir para si mesmo. Pior do que mentir para os outros acreditar na sua mentira, dando mérito que você não tem, e você sabe que não é seu mérito, é começar a acreditar que esse mérito realmente é a mesma coisa do que o mérito real. Então, do que adianta viver virtudes que não são verdadeiras? Pode até adiantar viver vícios que não são reais, né? Pode até ter um certo adianto, né? Para que você vai ver um vício que não é real, né? Nesse sentido assim, no sentido de, sei lá, às vezes pagar de louco, sem ser, claro, por amor a alguma coisa, né? E pá, sem estar integrado naquilo, às vezes é melhor do que viver uma vida posturada, totalmente estética e sem conteúdo, naquilo que é o que faria valer a pena realmente. Uma hora você vai precisar da confiança que você não permitiu com que os outros estabelecessem sobre você. Uma hora você vai precisar também de confiar nos outros,
a gente sempre põe nos outros aquilo que é um reflexo nosso. A gente é a régua da alheia. E se a gente começa a experimentar em nós mesmos a capacidade de trairmos a confiança alheia, o primeiro exemplo humano que a nossa consciência tem não é nem aquele que está do nosso lado, é o interno do nosso próprio ser. Então eu subjugo as probabilidades da capacidade humana por aquilo que eu provo intimamente e me deixo provar intimamente daquilo que me deixo fazer. Por isso que pessoas mais otimistas, né, elas às vezes são as mesmas pessoas que encantam ao otimismo. Elas exalam o otimismo, porque elas mastigam em si o otimismo. Elas esperam, podem sofrer nos sentimentos, até nas mãos de outros perversos, mas porque ela pensa que o mundo é como ela, que o mundo está esperando o melhor do mundo, como ela está, né? E ela faz coisas que alimentem esse pensamento. Aquilo que você vai começar a se engordurar, alimentar, encher, transbordar o coração é aquilo que começará a envolver, né, as tuas mãos para influenciar na qualidade do teu toque com as outras coisas. Aquilo vai começar a envolver os teus olhos para influenciar na qualidade da forma com que você vê as coisas. Aquilo que você colocar para transbordar o teu coração vai dizer mais do que você é, mas vai fazer com que você expecte, com que as pessoas sejam como você é. Afinal de contas, se você rompeu se você desbloqueou, se você provou dessa capacidade de ser desconfiável, de ser infiel, você conheceu ao próprio paladar de que o ser humano tem o mesmo poder, e da forma como que você se torna fácil trair o outro a preço de nada, você pensa, o outro também tem a mesma oportunidade, poder, opção e inclinação, tal como me permito, porque faço ser fácil a traição da confiança alheia para comigo. É por isso que às vezes os homens que adulteram, eles são ciumentos com suas mulheres. E as mulheres que adulteram, né, podem ser ciumentas com seus maridos. Né? Por isso que aquele o ladrão sempre está às espreitas às sombras, achando que a qualquer momento a lei o vai pegar. Porque ele foge da sombra que ele mesmo criou e comprou para a imagem humana à medida que ele viu de si. O ser humano é uma imagem generalizada, potencial, né? E quando você vê o próximo, você pode se sentir capaz de refleti-lo. Mas você o vê de fora para tentar pensar no que o ser humano tem dentro. Mas quando se trata de você se observando na primeira pessoa, você vê do potencial humano de dentro para fora. Por isso que você se torna desconfiado com que tal coleguinha poderia ser por dentro uma vez ou outra. E até mesmo a tua falta de paz será consequente da falta de paz que você não teve consigo mesmo. A tua infidelidade, a tua desconfiança será fruto da tua infidelidade consigo mesmo. Muitas vezes, o que você esperará dos outros não vai ser real, honesto, realmente com a oportunidade que a pessoa tem de falar ou provar de si mesma diante de você. Mas aquilo que a pessoa já será engoldado conforme a medida daquilo que você projetará nela, daquilo que viu em si mesmo. Tenha cuidado. Entenda que sua mente em você lhe vê de dentro para fora. E ela é a mesma que sabe de que os outros têm a mesma oportunidade e capacidade e potencial de ser o que você está sendo. Mas cuidado. Nem tudo que você é com os outros obrigatoriamente será o que os outros é com você. Mas à medida que você se torna um covarde e distrata os outros com facilidade e começa a perder a peneira, o filtro, você acha que os filtros dos outros também é tão frágil quanto se tornou o seu. E você ainda achará justo medir os outros à sua própria medida. E achará injusto o quão sua paz se tornará mais frágil. O quão teu ego ficará vendido ao miasma, a um dos miasmas infernais, pré-infernais, digo eu, que é a forma de
das desvirtudes terrestriais minar, cheirar aquilo que é infernal. Assim como a gente faz cheirar os céus por meio das virtudes, daquilo que é virtuoso. A gente também pode compor miasmas, e esse é um dos miasmas, em nome dos vícios e dos defeitos. A desconfiança, tanto que virá dos outros por nossa infidelidade a nós mesmos, e a nossa própria desconfiança, porque o nosso filtro para nós mesmos estará arrombado, quebrado, prejudicado, já não tem nada que segure. A gente achará que o filtro dos outros é tão vendido e tão frágil quanto o nosso. E poderá esse miasma, essa decomposição, culminar na desesperança da humanidade, não simplesmente porque realmente provamos a desesperança por meio dos exemplos dos outros, mas porque somos o primeiro, velho, à luz de nossa própria consciência. Nós deveríamos sermos os primeiros a zelar por elas, mas tornamos os primeiros a colocá-la em absorções de coisas execráveis, né? Sabendo que o primeiro testemunho do que se trata a humanidade de dentro para fora é a nossa consciência diante dela mesma, da forma como que a gente assiste ao mundo e se relaciona com ele. E eu só quero encerrar com o que eu sempre digo, o que o Mestre Jesus nos ensinou. Se a lâmpada do ser, corpo, ser, em hebraico e aramaico é a mesma coisa, só que os hebreus eram mais físicos. Então, a lâmpada do ser, a lâmpada do corpo, são os olhos. Os olhos não era só a ideia de olhar, de ver, enxergar simplesmente. É a forma de como você lança a luz, experimenta, né, absorve as coisas. A forma como você lança a luz, lança entendimento sobre as coisas. Aquele organismo, que também pode ser os ouvidos, o tato, tudo aquilo que te faz colocar para dentro na experiência. Se não fosse assim, isso não funcionaria para os deficientes visuais. Mas a forma como que você entende as coisas, lança a luz sobre as coisas, dirá, refletirá aquilo que você tem por dentro. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se teus olhos forem mal, todo o teu corpo sofrerá escuridão. Aprende com o mestre. Pensa que o mestre talvez te ensinar macacadas vaidosas sobre obedecer a Deus cegamente por ser santo. Pensa que ele não tem um sistema educacional para educar a tua alma e o teu entendimento sobre o que você é e aquilo que deve ser feito. Fica com esse vício farisaico de tornar tudo muito santo e magistante da educação da alma humana de uma forma até lógica, né? Eu gosto do termo lógico porque o termo lógico vem da ideia de verbo mesmo. Logia, logos, verbo em grego. Então, acha que o Deus verbial não tem nada a ver com lógica, com iluminação, a ascensão do ser humano, do esforço humano de a alta renúncia, desistindo de si mesmo, começa a ser apoderado por Deus no entendimento e na renúncia. Fica achando que só é uma questão de engessar e colocar em pedestal as ideologias de Cristo, não achar que é praticável e acessível e até desbravante recorrer a elas. Então é isso. Não faça nada que não possa ser contado ou confessado para nós mais íntimos aos outros depois. Tema com que tua vida não seja baseada, a maior parte dela, ou pelo menos em partes importantes, na verdade de forma geral, evita de forma geral, claro que é esse o ensinamento aqui, de tu ceder tua energia vital. A vida só acontece uma vez, e ela às vezes é mais rápida do que a gente pensa, e você fatia a vida para colocar pedaços delas na escuridão. Só cabe a tua alma o tempo que ela tem, e você vai esquartejando-a, matando as porções vitalícias delas, para dedicar às sombras, à omissão e à covardia. Eu gosto de pensar na luz, né? Se você acende uma luz na esquerda, as sombras fogem para a direita. Acende uma luz na direita, a sombra foge para a esquerda. Para frente, as sombras fogem para trás. Porque a natureza de covardia, mediante a luz, é implícita nas sombras. Então, você quer ter uma vida onde a verdade está de um lado, a clareza está de um lado, e a mentira e a escuridão refoge para o outro. Eita, fulano vai falar a verdade, deixa eu me esconder aqui. Eita, aquele sabe a verdade, eu vou... Eita. Vai fazer isso? Quando vivemos assim, somos indignos da própria vida antes mesmo de pecarmos contra Deus.
como crentes dedicados à natureza, de nos reintegrarmos e de reedificarmos a nossa imagem, a semelhança dele. Antes mesmo disso, do fôlego que nos fez chorar ao sair do ventre de nossas mães, nos tornamos indignos porque nos tornamos falsários da virtude da vida, da virtude do que é se viver plenamente. Antes de você pensar que considerar de que crer em Deus é uma virtude, mesmo você sendo ateu, não acreditando em nada, você peca contra o dom divino em você, com a amplitude que poderia ser o dom divino. Um pouco mais de vida e de vida digna que você teria, adotando para si cada vez mais indignidade, cada vez mais tal. Antes de você achar que precisará de ser julgado por Deus, a ciência sobre a luz da verdade e da vida te reprovará. Você será um mundo ausente das virtudes que só sai, o mundo em que se ausentaria você com os vícios que só saem de você, seria melhor se você não estivesse. Talvez aquelas virtudes que vinham contigo não viria, mas aqueles vícios tão detratantes também não existiriam. São como câncer ao valor da própria vida que comporta em si e também com aqueles que estão em volta. São potencial de corrosão às virtudes que existem e aquilo que deve ser certo. Paz.